Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha num desafio que, assim, parece até uma contradição. Como é que uma cooperativa de crédito pode se tornar 100% digital e, ao mesmo tempo, manter um relacionamento 100% humano? As fontes que a gente analisou colocam a questão de uma forma bem direta, né? Será que dá para automatizar quase tudo e, ainda assim, o cooperado sentir que a história dele é conhecida, que ele é valorizado pela instituição? Pois é, esse é o grande dilema estratégico do momento. Existe uma pressão assim enorme do mercado por eficiência. Aplicativos que resolvem tudo, Pix instantâneo, canais digitais. Disponíveis a qualquer hora. Exato. Mas do outro lado da balança está a alma do cooperativismo, que é baseada na proximidade, na confiança, na ideia de que o membro não é só um cliente, ele é um dos donos. A modernização é inevitável, mas o risco de se tornar um impessoal no processo é muito real. Vamos então tentar desempacotar isso. Para começar, o que as fontes definem como uma jornada 100% digital? Porque eu imagino que seja muito mais do que só ter um aplicativo que funciona, né? Sem dúvida. Ter um aplicativo hoje é o básico, sabe? É o ponto de partida. Uma jornada 100% digital de verdade significa que um membro consegue resolver a vida financeira dele inteira sem precisar ir a uma agência. Isso vai desde o primeiro passo, tipo abrir uma conta de forma totalmente remota, sem papelada, até as operações mais complexas. Como assinar contratos digitalmente, solicitar um crédito e ver o dinheiro cair na conta em minutos, gerir investimentos ou até mesmo renegociar uma dívida, tudo pelo celular. Uma experiência sem nenhuma interrupção. Exatamente. Só que, na prática, essa jornada fluida raramente acontece. As fontes apontam alguns gargalos que são quase universais. O primeiro, e talvez o mais comum, são processos internos que ainda são manuais. A interface é digital, mas lá nos bastidores tem alguém imprimindo um documento, colhendo uma assinatura. O famoso puxadinho digital, adorei esse termo. A fachada é super moderna, mas a estrutura por trás ainda é analógica. Acho que todo mundo já sentiu isso em algum serviço, né? O site é lindo, mas você sabe que por trás tem alguém imprimindo o seu pedido. É a metáfora perfeita. Outro obstáculo são sistemas que não se integram, que, tipo, não conversam entre si. A área de crédito usa uma plataforma, o cadastro usa outra, o atendimento uma terceira. Isso gera retrabalho, inconsistências e uma visão toda fragmentada do cooperado. E, por fim, tem o fator cultural. O excesso de alçadas de aprovação, muitas vezes por um receio de assumir riscos. E isso cria uma lentidão que frustra. O interessante é que isso cria um conflito de expectativas, né? O cooperado na ponta quer simplicidade, rapidez e segurança. O dirigente da cooperativa está pensando em escala, eficiência, governança. E o colaborador, no meio disso tudo, só queria se livrar das tarefas repetitivas para poder de fato conversar e ajudar o cooperado. Parece uma equação bem difícil de fechar. É uma equação complexa, mas não é impossível. O ponto de partida é entender que a tecnologia tem que servir a esses três públicos ao mesmo tempo. Ela precisa simplificar a vida do cooperado, dar dados para uma governança segura para o dirigente e liberar o tempo do colaborador para atividades de maior valor. Mas essa busca, assim, implacável pela eficiência tem um lado meio sombrio, não tem? Ao focar tanto em automatizar, o risco é esquecer para quem a gente está fazendo tudo isso. Todo mundo já passou pela experiência de ficar preso num menu de atendimento, digitando opções e gritando falar com o atendente por um robô. E essa experiência é universalmente frustrante. Pior ainda, receber uma decisão fria automática como um crédito negado, sem nenhum contexto, sem explicação. É uma decisão baseada puramente num score, num algoritmo que não conhece a sua história, seu relacionamento de anos com a instituição. E no universo cooperativo, isso é especialmente grave. O membro não é um CPF numa planilha. Por definição, ele é um dos donos daquele negócio. Ele espera ser tratado com o respeito e a consideração que essa posição merece, né? Ser negado por um robô quebra essa relação de confiança. É exatamente aqui que mora o perigo. O grande desafio dos dirigentes é como colher os frutos da automação sem se transformar em mais um banco digital genérico, distante. Uma das fontes contava o caso de um cooperado antigo que teve o crédito negado por um algoritmo por uma pendência pequena que já estava resolvida no sistema. Foi a gerente que, vendo o alerta, percebeu que algo estava errado, ligou para ele e resolveu em 5 minutos.
Esse é o tipo de discernimento que a automação pura ainda não consegue ter. Essa história ilustra perfeitamente o dilema e levanta uma questão fundamental que as fontes exploram. Que tipo de decisão nunca deveria ser 100% automática numa cooperativa? A negação de crédito para um membro antigo parece ser um exemplo clássico. Sim, situações de maior complexidade ou que envolvem um relacionamento de longo prazo, onde o histórico de confiança vale mais do que um score de crédito momentâneo. A tecnologia pode e deve fazer a primeira análise, o primeiro filtro, mas a decisão final em casos sensíveis precisa ter um olhar humano. Isso nos força a repensar o que realmente significa relacionamento humano nessa nova era. Exato. Vamos redefinir isso, porque as fontes sugerem que o maior erro é pensar em atendimento digital contra atendimento humano. O humano, na era digital, não é ausência de tecnologia. Pelo contrário, a vanguarda é o atendimento humano potencializado pelo digital. É uma ótima maneira de colocar. Significa usar a tecnologia para dar contexto, empatia e inteligência a cada interação. Pensa num cenário prático. Um cooperado chama no chat. O atendente, antes mesmo de digitar "Olá", já tem na tela o histórico completo daquela pessoa, os produtos que possui, as últimas interações, talvez até uma alerta de que ele visitou a página de crédito imobiliário no site há 2 dias. Nossa, isso muda completamente o jogo. O cooperado não precisa repetir a mesma história pela 10ª vez. A conversa já começa num nível muito mais profundo. O atendente pode dizer: "Olá, João. Vi que você estava pesquisando sobre nosso financiamento imobiliário. Como posso ajudar?" E você usa dados para ser mais humano, não menos. E vai além do atendimento reativo. Com essa inteligência de dados, a cooperativa pode gerar propostas personalizadas com base no momento de vida real do membro. O sistema pode identificar padrões e sugerir que um jovem em início de carreira talvez precise de um plano de previdência, ou que uma família que acabou de ter um filho pode se interessar por um seguro de vida. A oferta vira uma consultoria, não uma propaganda genérica. E o papel do colaborador se transforma radicalmente. Ele deixa de ser um executor de tarefas operacionais, um preenchedor de formulários, e se torna um verdadeiro consultor financeiro. Ele usa os insights que a tecnologia dá para orientar o cooperado a tomar as melhores decisões. Certo, e para que essa transformação aconteça, o papel dos dirigentes é crucial. Não adianta só comprar um software novo. É preciso patrocinar uma nova cultura organizacional que treine e capacite os colaboradores para esse novo papel consultivo. A tecnologia é a ferramenta, mas é a cultura que dá vida a ela. Certo. Então vamos aos bastidores. Para construir essa jornada, que é ao mesmo tempo digital e humana, quais são as ferramentas, as tecnologias que viabilizam isso? As fontes falam bastante sobre inteligência artificial e blockchain. São dois pilares fundamentais. A inteligência artificial, a IA, é o cérebro por trás da análise de grandes volumes de dados. É ela que permite identificar os padrões de comportamento que a gente mencionou, prever necessidades e personalizar as ofertas. Mas o papel dela na operação interna é igualmente vital. A IA aprimora a gestão de risco e é muito mais eficaz na detecção de fraudes, por exemplo. Mas quando a gente pensa em IA no atendimento, a primeira imagem que vem são os chatbots. E, sejamos honestas, a maioria das experiências com chatbots é bem frustrante. Como a IA pode criar uma experiência que realmente ajuda, em vez de ser só mais uma barreira para conseguir falar com o humano? Essa é a distinção crucial. Os chatbots simples, baseados em regras, são realmente frustrantes. A verdadeira IA conversacional consegue entender a intenção, o contexto, até o sentimento do cooperado e resolve problemas complexos 24 horas por dia. E mais importante, ela sabe quando precisa transbordar a conversa para um especialista humano, já entregando todo o histórico. Ela não é uma barreira, é um filtro inteligente. Entendi. E qual o papel do blockchain nisso tudo? Se a IA é o cérebro, o blockchain é a espinha dorsal da confiança. Sua tecnologia de registros distribuídos e imutáveis aumenta a segurança e a transparência de todas as transações. Para o cooperativismo, onde a confiança é a moeda mais valiosa, isso é fundamental. Contratos inteligentes, os smart contracts, podem automatizar processos de forma totalmente segura e auditável, reduzindo muita burocracia.
Mas a implementação disso tudo não deve ser simples. As fontes alertam para desafios enormes de segurança cibernética, proteção de dados e, claro, a conformidade com as regulações do Banco Central. Sem dúvida. E a escolha da tecnologia certa se torna uma decisão estratégica, que pode definir o sucesso ou o fracasso dessa jornada. Como uma cooperativa pode adotar essas ferramentas sem virar refém de um sistema que não entende sua cultura? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Como escolher a tecnologia sem perder a alma do negócio no caminho? O erro mais comum é comprar um banco digital de prateleira e tentar forçar a cultura da cooperativa a caber naquela caixa. É uma receita para o desastre. A escolha do parceiro tecnológico é crítica. É preciso buscar parceiros que nasceram e respiram o ecossistema cooperativo, que entendem as nuances da regulação, da governança, do papel das assembleias. Uma das fontes, por exemplo, usava a Basic Line Sistemas para ilustrar exatamente esse ponto. E qual era a ideia por trás desse exemplo específico? A ideia não era focar na empresa em si, mas no princípio que ela representa. A tecnologia é que deve se adaptar à cooperativa e não o contrário. Um parceiro que entende o cooperativismo não vai entregar um sistema engessado. Pelo contrário, ele vai fornecer uma plataforma robusta para automatizar os processos internos, mas que, crucialmente, dá à cooperativa a liberdade para definir suas próprias regras de negócio, suas políticas de crédito, seu tom de voz. Ou seja, a tecnologia cuida dos bastidores da organização, da eficiência, mas a cooperativa continua no comando do palco, da forma como ela se relaciona com o membro. Exatamente. A tecnologia deve empoderar, não limitar. Ela deve fornecer os dados e a eficiência para que a cooperativa continue fazendo do seu jeito, só que um jeito agora muito mais informado, ágil e escalável. A plataforma certa automatiza o que é repetitivo para liberar o humano para ser consultivo e empático. Então, recapitulando a nossa conversa, a ideia de ter uma jornada 100% digital e um relacionamento 100% humano não é, de fato, uma contradição. Na verdade, é o resultado de uma estratégia bem executada que combina processos bem desenhados com a escolha de uma tecnologia que respeita e potencializa a identidade da cooperativa. Perfeito. A inovação, quando implementada dessa forma, não dilui a essência cooperativa. Pelo contrário, ela fortalece. Ao automatizar tarefas e fornecer insights, ela libera o capital mais precioso de uma cooperativa, o tempo e inteligência dos colaboradores para se dedicarem ao relacionamento. A tecnologia certa permite modernizar sem vender a alma. Fica claro que o futuro não é uma escolha entre tecnologia e humanidade, mas sim a combinação inteligente entre os dois. E isso me deixa com uma reflexão final. Se a tecnologia pode, de fato, automatizar as tarefas repetitivas e, ao mesmo tempo, nos dar um entendimento mais profundo sobre cada cooperado, que tipo de serviço ou conversa genuinamente humano e inovador as cooperativas poderiam começar a criar a partir de agora?